Boa noite. Se você gosta desse tipo de vídeo, inscreva-se no canal e deixe o seu like para acompanhar mais relatos como este. O que vem a seguir é o testemunho que José Antônio da Silva, então soldado da Polícia Militar de Minas Gerais, manteve inalterado ao longo dos anos, um dos casos de abdução mais discutidos e documentados no Brasil. Era 3 de maio de 1969. Aos 24 anos, José decidiu tirar um fim de semana para pescar e escapar da rotina do quartel. Pegou um ônibus até a fazenda conhecida como Bebedouro, em Matozinhos, Minas Gerais. Chegou à noite, montou a barraca perto das águas calmas e passou a madrugada e a manhã seguinte na pescaria, tentando pegar algo sem sucesso. O lugar era isolado, rodeado por mata densa, e o silêncio acumulava uma sensação de desconexão do mundo. Por volta da tarde, enquanto insistia nas linhas, notou ruídos estranhos vindo do mato atrás dele. Sons baixos e abafados, que lembravam grunhidos. Primeiro pensou em animais silvestres, talvez porcos do mato, e tentou ignorar. Mas a sensação de estar sendo observado aumentou até tornar-se insuportável. De repente, uma onda de calor o atingiu nas pernas. Logo em seguida, uma dormência avassaladora tomou seu corpo. Tentou se mover e não conseguiu. José descreveu a origem da sensação como um feixe de luz com um centro esverdeado e bordas avermelhadas, um brilho hipnotizante que, apesar da intensidade, não queimava a pele. O impacto foi suficiente para derrubá-lo. As pernas travaram em cãibras e os músculos recusaram-se a obedecer. Num instante de pânico, ele percebeu 2 figuras emergindo da mata. Eram pequenas, cerca de 1,20 m, vestidas com roupas brilhantes e com os rostos ocultos por máscaras cinza foscas. 2 furos onde deveriam estar os olhos e uma saliência na altura do nariz. Quis gritar ou correr, mas foi agarrado com facilidade. Sentiu mãos segurar suas axilas e ser arrastado pelo chão até um objeto pousado ali perto. Um aparato descrito por ele como semelhante a um carretel gigante com estruturas negras nas extremidades. Sem entender direito, foi conduzido para dentro daquela máquina. Lá dentro, colocaram-no em um banco rígido, frio como pedra. Prenderam-lhe os pés e a cintura com cintos ásperos e colocaram sobre a sua cabeça um capacete parecido com os usados pelas criaturas. O ambiente era predominantemente cinza, silencioso, quase clínico. Havia bancos dispostos em círculo, sugerindo que aquele espaço servia para transportar mais pessoas. A porta se fechou sem ruído e um zumbido grave encheu o ar. A nave decolou. A sensação de pressão era intensa. O corpo de José foi empurrado contra o assento. O capacete pesava e o ar parecia rarefeito. As criaturas conversavam entre si em sons guturais, sem demonstrar agressividade explícita. Apenas um foco metódico naquilo que faziam. A cada minuto, o jovem sentia a mente enfraquecer, a visão embaçar e o tempo perder significado. Em certo momento, o zumbido diminuiu e a pressão mudou. José conseguiu, pelas aberturas do capacete, ver as criaturas retirando os seus próprios capacetes. O que viu o paralisou de novo, mas por outra razão. Eram seres de pele clara, com longos cabelos avermelhados e barbas na mesma tonalidade. Olhos grandes e arredondados, sobrancelhas espessas que davam ao rosto uma expressão severa. O nariz era fino e alongado. As bocas tinham um formato estranho, lembrando a de um peixe. A visão causou um misto de incredulidade e terror. No chão da sala, a poucos metros, estavam 4 homens deitados e imóveis, nus, olhos fechados, aparentando não reagir. José observou-os com horror. Um era negro e robusto, outro de pele morena clara e musculoso. Os 2 últimos eram franzinos, um deles loiro, com feições que sugeriam origem estrangeira. A cena deixou claro que aquilo não era apenas um procedimento comum. Havia vítimas, ou experimentos, ali dentro. O que parecia ser o líder aproximou-se e ordenou que José fosse libertado das amarras. Mesmo livre, ele mal tinha forças para se levantar. Uma das criaturas trouxe um objeto piramidal semelhante a um copo, contendo um líquido verde e espesso, que brilhava sob a luz.
Indicaram para que ele bebesse. José recusou, desconfiado, mas, para demonstrar que não havia intenção óbvia de matá-lo, um dos seres tomou um gole na sua frente. Exausto e sedento, ele acabou provando um pouco do líquido. O gosto era amargo, porém, quase imediatamente, sentiu a energia retornar. A mente, que antes cambaleava, clareou o suficiente para que ele percebesse a intenção dos seres. Eles apontavam para símbolos desenhados na parede, imagens enigmáticas, entre as quais havia um símbolo que lembrava a Terra. Faziam sinais tentando extrair informações sobre armamentos, onde estavam, como funcionavam, que tipos existiam. José negou com a cabeça. Mesmo que soubesse algo, preferiu não colaborar. A frustração dos seres era visível. Depois de algum tempo, simplesmente recuaram. Num gesto de aflição e esperança, José lembrou-se do pequeno rosário no bolso. Com grande esforço, segurou-o e começou a rezar em silêncio. A reação foi imediata. As criaturas demonstraram desconforto, algumas recuaram, outras aparentaram irritação com as orações. Enquanto isso ocorria, algo ainda mais estranho aconteceu. Diante dele, como se surgisse de sua própria necessidade, apareceu a imagem de um homem vestido com uma túnica branca que lembrava um padre. O homem olhou para José com uma serenidade absoluta. As criaturas pareciam não o perceber. Em instantes, a figura evaporou. José jamais soube se aquilo fora uma alucinação, uma intervenção espiritual ou um efeito daquelas máquinas. Mas, de qualquer forma, lhe deu força para seguir. Pouco tempo depois, o ambiente mudou novamente. O líder ordenou que ele fosse acomodado no banco de pedra. O zumbido reapareceu, a nave movimentou-se e, depois de um período indefinido, José sentiu o mundo girar. Quando recuperou a consciência no chão de uma mata fechada, as criaturas já não estavam por perto. Sozinho, desorientado e exausto, começou a caminhar em busca de ajuda. Após muito esforço, alcançou uma estrada e, enfim, descobriu onde se encontrava. A cerca de 32 quilômetros da cidade de Vitória, no Espírito Santo, mais de 500 quilômetros afastado do ponto onde fora levado, em Minas Gerais. E havia outra surpresa terrível. 6 dias haviam se passado desde sua abdução. Com a ajuda de um desconhecido, conseguiu embarcar em um trem até Belo Horizonte e relatou tudo o que vivenciara. Seu depoimento foi registrado e submetido a investigações. Superiores, jornalistas e pesquisadores ouviram-no, entrevistaram-no, submeteram-no a perguntas e exames. Em todos os momentos, José Antônio manteve a mesma versão dos fatos. Nunca recuou nem alterou seu testemunho. O caso tornou-se conhecido como o caso Bebedouro e permanece até hoje entre os relatos mais intrigantes e estudados da ufologia brasileira. O que exatamente aconteceu naquela mata? Quais procedimentos foram realizados na nave e por que ele foi deixado tão distante? Continuam sem respostas conclusivas. O detalhe da distância percorrida, centenas de quilômetros entre o ponto de abdução e o local onde reapareceu, e o lapso de 6 dias são elementos que alimentam dúvidas, investigações e teorias. Para muitos, a consistência do depoimento e a falta de desmentidos oficiais tornam o caso ainda mais notório. Se você ficou curioso por esse relato, há muitos outros arquivos e entrevistas que aprofundam o caso Bebedouro.